Estamos no ar. Estamos no ar. Olá, boa tarde. Para quem consegue ter uma tarde boa, né? Depois da tarde de ontem, a tarde madrugada de ontem. É. E hoje acho que a gente basicamente vai falar sobre isso, né? Acho que a gente basicamente vai falar sobre isso. Você sabe que me passaram aqui, as moças da produção, me passaram uma resposta a uma entrevista que eu dei para os meninos do DCM, Diário do Centro do Mundo. A pergunta é a seguinte, é curtinho. A pergunta é a seguinte: você acredita que o Lula ainda pode ser mais prejudicado por Sérgio Moro nessa investigação partidarizada? Eu respondi o seguinte: desde o começo da ameaça de impeachment da presidente Dilma Rousseff, eu venho insistindo numa tese de que o golpe só estará completo na hora que conseguirem inabilitar Lula e impedi-lo de disputar as próximas eleições, sejam elas daqui a 90 dias ou em 2018. Ou será que alguém é ingênuo a ponto de supor que armar essa aliança diabólica entre o PSDB, o DEM, o PMDB, setores do Judiciário, do Ministério Público e da Polícia Federal, mais Fiesp, Rede Globo e toda a grande mídia para entregar a presidência de mão beijada ao Lula? Porque até os patos do SCAF sabem que, se tiver eleições, Lula ganha. E isso é a última coisa que eles querem. Por que a produção aqui achou que era importante reproduzir isso? Porque parece que eu respondi isso ontem, né? Isto é do dia 3 de maio de 2016. O nocaute nem existia. Então, eu não sou oráculo, nem tenho informação de cocheira que as pessoas têm e tal, mas a verdade é a seguinte: passaram-se 2 anos e não sei quantos meses e está se cumprindo o fardo tropical. Impressionante. Ontem eu fiquei transtornado. Na verdade, ontem eu tive paciência de assistir toda a pré-eleição e o voto da Rosa Weber, que eu tenho vontade de falar Rosa Weber, ainda mais com o pato lá, que agora não é mais pato, né? É sapo. Eu acho que agora ele tá coachando Weber. E dá muita aflição, porque eu não entendi nada, né? Eu não entendi nada e até o último minuto eu não estava entendendo. Então, eu acho que a gente podia começar traduzindo como que foi o voto dela, né? Então, a gente tem aqui, que eu queria que você traduzisse pra gente. Eu vou ler. Você quer que eu traduza pro javanês? Não, pro português mesmo, porque esse é o juridiquês. Eu não entendo. Não tenho como reputar ilegal, abusivo ou teratológico acórdão que forte nessa compreensão do STF rejeita a ordem de habeas corpus, independentemente da minha posição pessoal quanto ao tema de fundo e ressalvado o meu ponto de vista a respeito, ainda que plenário seja locus adequado para revisitar tal tema. O que ela quer dizer com isso? É javanês puro? Javanês... Por exemplo, teratológico, você sabe? Alguém sabe? Sim, é monstruoso. Monstruoso. Teratológico é monstruoso. Há uma categoria da psiquiatria que trata de teratologias familiares. Sabe? Essa coisa que é tão escondida e tal, das pequenas monstruosidades familiares. Vai ver que é disso que ela está acusando a gente, de teratologia familiar. Pois é, não dá para saber, né, se ela está amaldiçoando. Não, é um horror, é insulto ou elogio? Então. E aí, o que ela está dizendo, na verdade? Que tem uma tradução aqui. Como vocês sabem, vê se você concorda com essa tradução. Como vocês sabem, sou contra a prisão em segunda instância. Mas no caso específico do habeas corpus do Lula, vou acompanhar vocês e ser a favor da prisão em segunda instância. Mas já adianto, para deixar bem claro,
que quando formos votar a regra que vai valer para todo mundo, votarei contra a prisão em segunda instância. Pronto. Porque a prisão em segunda instância é inconstitucional. Pronto. E ela falou isso muitas vezes, do que eu consegui entender do juridiquês, ela falou muitas vezes, não é minha opinião pessoal, acho que depois, quando a gente for votar, a gente pode mudar de opinião, e agora eu vou votar com a maioria. Só que a ironia disso tudo é que se ela tivesse votado exatamente o contrário do que ela votou, seria com a maioria também, porque ela foi o voto de Minerva no fim, e é o que a gente estava esperando, né? Acabou sendo. Mas é um negócio inacreditável, né? Porque é isso que você falou. A pessoa vai buscar refúgio num linguajar absolutamente hermético. Para quê? Para não ter que dizer para a população isto aqui exatamente. Em português. Sabe? Para poder olhar, escovar os dentes de manhã, olhando no espelho, ver as netinhas de manhã, sem morrer de vergonha. Mas de manhã ela se deparou... mas de manhã ela se deparou com isso, não é mesmo? Veja só. E essa é a foto que mais me agrada. Essa foto é a que eu mais gosto. Veja bem. Que parece coisa tem duas coisas que ela pode estar falando. Ela pode estar falando... Tá? E a legenda do Estadão é: suspense. Rosa Weber voltou contra o recurso de Lula. Suspense onde? Suspense da Transilvânia. Pois é. Mas eu acho que ela podia pôr essa foto já no Instagram e eu já tenho uma sugestão de legenda para ela. Olha que bom. Para guardar para a posteridade. Esse dia foi louco. Gente, esse dia foi louco. Maravilha. Se divertindo. Olha só, olha o pôster. Fica a sugestão, tá, Rosa? Está Fica feito aqui. O pôster de campanha da tia Rosa. Pois é. Pode mostrar para suas netinhas daqui muitos anos para você explicar, você falar, esse dia foi louco. Né? Tá aqui, então. Credo. Ela estava na capa de todos os jornais hoje, conseguiu, ficou falando por uma hora, acho que vai ver que ela era isso que ela queria mesmo, né? Não, mas nós estamos chegando num momento, o mundo não acabou, o mundo ainda não acabou. Infelizmente, né? Infelizmente. Porque tá duro de viver nesse mundo. Mas, considerando os chamados considerandos básicos, que é o fato da gente não ter organização popular suficiente e a gente não dispor de instrumentos pérfuro-cortantes, significa o seguinte: como é que a gente pode enfrentar, nós, você, eu, nossos amigos aqui, como é que a gente pode enfrentar um golpe como esse se a gente não tem espingarda, se a gente não tem TV Globo, se a gente não tem isso, não tem aquilo? Tem uma maneira, tem várias maneiras, mas uma delas, essa é a hora a primeira que você me dá básica, esperança. o básico, o basicão é o seguinte: unidade das pessoas que forem a favor da democracia, que forem contra o golpe, forem contra tudo isso que vem acontecendo nos últimos 3 anos. Pode ter diferença entre uns e outros? Pode e deve. Pode e deve. Anteontem eu publiquei uma foto muito bonita do Lula segurando a mão do Freixo em cima da capota de um carro no Rio de Janeiro, chovendo, os dois chegando lá para o ato do Circo Voador. Circo Voador, e falei, começa assim, alguém vai reclamar daqui, outros daqui e dali, vai ter choro, ranger de dente, vai doer para alguém, mas unidade nasce desse jeito. Então, o Mário Magalhães, grande Mário Magalhães, autor da biografia do Marighella, estava me falando há pouco, primeiro, que uma denúncia, não podemos perder a oportunidade, que o Facebook censurou ele porque ele publicou uma foto de uma guerrilheira com não sei quantos buracos de tiro, ele apura crimes da ditadura, uma guerrilheira com não sei quantos buracos de tiro, mas estava com seios, o cadáver estava com seios à mostra, e que o Facebook o censurou. Por causa do mamilo, né? Por causa do mamilo. O indecente não, o mamilo não é os tiros. Não, né? Os buracos de bala dos torturadores, as marcas de tortura. É isso, exatamente isso que ele disse. E eu prometi para ele que eu ia dedar isso, dedar o arroto de Fanta lá, o Zuckerberg,
aqui no Caixa Preta, e, desculpe estar tomando muito do seu tempo, mas o tempo está pegando fogo. O tempo é aqui. O Mário Magalhães lembrou, já que estamos falando de unidade, lembrou de um troço chamado Frente Ampla, de 1968, ditadura comendo, pau comendo, juntaram-se Jango, o que tinha sido derrubado, Carlos Lacerda, o que derrubou, e Juscelino Kubitschek, a quem o Lacerda também tentou derrubar. Se juntaram com muita dificuldade, com muita diferença, o Brizola não quis entrar, não topou participar, mas plantaram ali a semente de uma busca de juntar todo mundo que esteja contra, na época, a ditadura militar. Então eu acho que a gente tem, nesse momento, quando eu vejo a mão do Lula segurando a mão do Freixo no Rio de Janeiro, eu acho que há esperança. Quando eu vejo o Freixo e a menina gaúcha, Manuela Dávila, juntos com o Lula num palanque no Rio de Janeiro, juntando PSOL, juntando PCdoB, juntando o que possa haver de melhor do PT, porque o PT também é um frentaço hoje, eu acho que a gente pode estar começando a dar os primeiros passos, não vamos chamar de frente ampla não, porque lembra Carlos Lacerda, mas para uma, já que é para prestar homenagem a alguém, a memória do velho Salvador Allende, e tentar construir aqui uma unidade popular. Quem tiver comprometido com essas questões básicas, está dentro. Você topa? Eu topo, estamos aí. Acho que tem que fazer isso mesmo. Eu queria aproveitar esse gancho que você está falando e uma pergunta do Felipe de Souza que apareceu aqui, e que daí a gente pode fazer esse panorama de lá para cá, que é, desde então, de 68 até para cá, onde que a esquerda errou? Assim, a gente pode fazer um programa de 4 horas sobre isso, mas... 2 teses de doutorado. Tese de, né, doutorado, várias, né? Assim, eu avalio, assim, na minha curta vida, né, que eu sou de 77, então eu comecei a entender o que estava acontecendo. Na verdade, o meu primeiro voto foi para o Lula, né? Apesar de que eu já te contei essa história também, que quando eu era criança, minha mãe me levava no comício do PT e tava todo mundo gritando Lula, Lula, e eu gritava pula, pula, com 5 anos de idade, eu já tava lá. Maravilha. Né? E eu tenho quase a idade do PT, né, que o PT é de 79, eu sou de 77, né, eu acompanhei muito, assim, e o meu primeiro voto foi pro Lula, o meu segundo também, né, o meu terceiro também. E eu avalio, o que eu consigo entender disso é que a gente tem que voltar para o bom e velho, agora jargão comunista, né? Para o bom e velho trabalho de base. Claro. Porque, na verdade, o que acontece a gente acha que tem muita entrada, porque a gente está nas mídias, nas redes sociais, tá no YouTube, tá no Facebook, tá falando, eu tenho meu canal, tem muita gente fazendo coisa, mas isso não atinge todo mundo e a gente não tem o poder de alcance de uma Rede Globo. E a mídia social, ela não tem a comunicação efetiva que um olho a olho tem, né? Claro. Então, assim, primeiro, a esquerda perdeu muito campo para os evangélicos, que eles fazem trabalho de base, eles estão em todas as cadeias, estão em todas as comunidades, e estão lá fazendo o serviço deles. Não estou fazendo julgamento nenhum sobre o serviço deles, mas eles estão lá. E a gente tem que voltar para lá, tem que voltar a conversar com as pessoas, conversar, entendeu? Pegar o faxineiro do prédio que eu peguei hoje falando, eu tô aqui, meus primos são presos e o Lula não é preso, mas, sabe, começar a entender, explicar, falar, olha, é diferente isso, o que está acontecendo, começar a conseguir conversar com os pobres de direita, né, porque eu tenho um vídeo que foi até como você me conheceu, que é sobre o pobre de direita, que é um vídeo que serve mais para espancar eles, mas assim, tentar convencer de que, olha, você está defendendo a raposa e você é galinha, amigo. E você está defendendo a raposa. Então, eu acho que a Rede Globo tem toda, né, a Rede Globo, o Globo, a família Marinho, inimiga do país, e assim, e como tal deve ser tratada. A gente tem que fazer uma frente isso, e o que a gente tem? A gente tem gente. Aí todo mundo que tem que conversar com alguém tem que conversar.
Porque acho que se teve um erro, foi isso. Abandonar o trabalho de base. Eu me lembro quando a gente fazia campanha Perundina que a gente fez aqui, que foi aquela virada, a gente pintava a bandeira à mão. Né? Pintava, a militância fazia isso, a gente fazia com dinheiro próprio, entendeu? O PT vivia de vender estrelinha de plástico, de broche. Então, assim, e isso era muito efetivo, porque quando você está ali no tete-a-tete fazendo a mão, você está, assim, né? Claro! E as pessoas estão vendo que você é igual a eles. Exatamente. Estamos aqui, né? Que eu posso ser um pouco menos pobre, porque tem conseguir fazer uma universidade, mas é da mesma tribo. Mas é pobre, igual. A gente tá fudido. É da mesma tribo. Entendeu? É aquilo que eu faço. O SCAF nunca me ligou para dar uma volta no jatinho dele, não vai me ligar, ainda bem, né? E é isso, acho que fazer isso. Eu avalio que, dentre todos os erros que a gente pode apontar, porque daí a gente poderia entrar de por que fez aliança com o PMDB, o que é governabilidade, o que foi acordo, o que foi governabilidade. A gente pode entrar em todas essas questões. Claro. Mas se tem um erro é que a gente tem uma população que está completamente dominada por um discurso que não é um discurso que favorece a própria população, né? E aí tem um ódio ao PT plantado e um ódio ao Lula que eu acho que é baliza do quanto ele é poderoso, quanto de gente que se presta a odiar ele. E uma coisa curiosa, que boa parte desse ódio, tem o ódio de classe, claro, mas tem muita gente que odeia Lula e PT por ignorância, por desinformação sobre como as coisas funcionam no Brasil. Exatamente. Então eles acham que o Michel Temer, por exemplo, você vê muita gente dizendo o seguinte, agora vocês estão aí reclamando do Michel Temer, mas foi o Lula que inventou ele, né? Bom, quem estava nas imediações sabe que o Lula é capaz de ter resistido à indicação, mas não cabia ao Lula decidir, cabia ao PMDB. E o PMDB não vai fazer uma aliança com você, te dá base no Congresso e te dá tempo na televisão para você ir para o governo e ignorar ele. Não tem disso. Claro. Não tem disso. E é uma bobagem, uma ingenuidade supor que essa pudriqueira só exista aqui no Brasil. Você vai nos Estados Unidos, é muito parecido, só que lá é mais fácil, porque são 2 partidos, aqui são 38. A história que a Dilma falou. Fernando Henrique governou com aliança com 3 partidos, o Lula com 12, ela com 20. E caiu. E caiu, porque não tem 20 ideologias suficientes, claro. Sabe? Então, tem que, concordo com você, tem que ir para a rua, ganha na rua. No tapetão, a tendência é que a gente perca. Então, tem que ir para a rua. Cada um a Gleisi devia chamar os presidentes dos diretórios estaduais, dizer cada um de vocês chama o diretório municipal e diz o seguinte, de agora até a decisão final, rua. Todo mundo na rua, todo mundo na rua. Na hora que der. No boca a boca mesmo. Na hora que der. Se você estuda de noite, você faz a hora que der. Agora, se não for com isso, e se você não chamar para essa grande frente outros setores, pode se preparar para mais 30 anos de ditadura. Tá. Eu queria aproveitar isso que a gente fez um bolão, você lembra? Que a gente fez um bolão que ficou adiado. Eu queria falar uma coisa sobre o bolão. Muitas pessoas ficaram criticando que a gente estava fazendo chacota no momento decisivo. E a gente estava mesmo. Claro. Assim, a minha função no mundo é mais deboche mesmo. Então, assim, não cobre, vocês querem seriedade, vai ver o William Bonner. Entendeu? A gente está aqui para conseguir também rir um pouco das coisas e se divertir um pouco, sem perder a ternura e sem perder a profundidade na coisa. Então a gente fez o bolão, que a regra era, tinha que, antes de terminar a votação, ou antes da votação, que a gente achou que ia ser no dia que eles ficaram lá dando conhecimento, deu uma semana.
Deu 2 semanas. Deu 2 semanas, é verdade. E aí, porque eles têm aquela Páscoa de muitos dias, né? Aquela Páscoa imensa deles. E aí a gente teve 3 pessoas que acertaram, foi isso? Tá no roteiro. A Lídia tá me olhando com a cara de olha no roteiro que você lembra. 3 pessoas que acertaram. É isso aqui? E aí a gente sorteou uma das pessoas. É isso? Um ganhou. 3 pessoas que acertaram, a gente sorteou e um ganhou. O vencedor é o Wagner Everson Silva. De onde que é, hein? Sabe-se? A gente sabe onde é? A gente não sabe, mas a gente vai enviar essa maravilhosa canequinha. Tem que saber de onde que vocês sabem que é o único motivo da gente fazer esse programa, é a canequinha. Exatamente. A gente vai abrir uma grande franchising de canequinha. Da canequinha do programa. Então, ó, Wagner, a gente vai mandar. Você acertou, que pena. Mas você acertou, que bom. A gente vai mandar uma canequinha pra você. Parabéns pelo seu momento cassandrico de revelar a verdade pra gente. A gente mesmo não estava querendo esse resultado, né? E quando acumular a Mega Sena, se você quiser ter um palpite, se você quiser mandar para cá, levar um privado, aí a gente podemos tomar um café junto. Já está em 40 milhões. Agora, eu tinha que falar uma coisa. Esquecendo. Convocação. Muito a propósito do que você falou. Isso acabou de sair agora. O PT de São Bernardo do Campo está convocando todo mundo para um ato amanhã, com a presença do Lula, às 6 da tarde, 18 horas amanhã, sexta-feira, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que fica lá em São Bernardo. Então, vou repetir. Se você está aí meio perdido no metrô, não pode anotar, no carro, onde quer que seja, é o seguinte: amanhã, 6 horas da tarde, na sede dos Sindicatos Metalúrgicos do ABC, um ato com a presença do presidente Lula. Vai ser... Amanhã, dia 6, né? Para quem está vendo 6. Depois, isso, né? Está perdido amanhã, dia 6 de abril. Isso, exatamente. Às 6 horas da tarde, lá em São Bernardo. Então, todo mundo lá, já começa ali um embrião de outras muitas manifestações Brasil afora, esperamos todos. Tem mais uma pergunta aqui do Cauê Porcer, que a Rosa Weber pode ter sido influenciada por medo do Sargento Vilas Boas? Pode. De qualquer maneira, ficou muito mal explicado esse caso nas tuitadas do Jornal Nacional. Bom, o Jornal Nacional se prestar a colocar Twitter de milico, assim, não dá pra gente achar que não tinha assunto, né? Claro. Assim, foi proposital. Claro. E não teria repercussão, porque é isso que eu falei. Não é todo mundo que tem Twitter, eu mesmo não tenho, porque é uma linguagem rápida demais para mim o Twitter. E aí eles explicitam e vira nacional mesmo, né? Chega em casa que não tem computador, tem televisão. E tem isso, né? Ela disse que estava lendo a mesma coisa que ela leria 2 semanas atrás. Sei. Mas, né? Aí é o que ela disse. Sei. Aí vai da cabeça de cada um mentir no Supremo ou não, né? A gente não sabe. Mas que, de fato, isso criou uma pressão horrorosa, né? Uma coisa... é uma coisa, assim anunciar golpe pelo Twitter, realmente isso tem que ficar marcado nos anais da história. É evidente que ela amarelou, para usar uma expressão menos escatológica, ela amarelou até porque estava muito claro que o voto de Minerva era dela, né? Todo mundo meio estava... A gente esperava ter alguma surpresa. O verdadeiro voto de Minerva era dela. Sobretudo depois que o Gilmar anunciou para céus e terra que ia votar pela concessão do habeas corpus. Agora, é muito importante ir amanhã
a São Bernardo. É muito importante dar uma força lá para o Jararaca e, sobretudo, para mostrar para essas pessoas que nós não estamos sós, nós estamos uns com os outros. Nós só representamos algum perigo para eles quando estivermos juntos. Sozinhos não valemos nada. E eu acho que tem uma coisa que a rua e o cara a cara, o tete a tete, alivia um pouco, é que a gente vê que tem muita gente que está a favor do Lula, que é contra a prisão dele, e que vai votar no Lula, e que é óbvio que a Rede Globo não vai dar não vai dar popularidade para isso. Mas quando a gente vai para a rua, a gente sabe que Não, vide aquele povo fala que a gente fez, né? Claro. Que quando a gente foi aqui em Higienópolis era uma coisa, mas desceu um pouco era outro, né? Então, já assim, muda. E uma grande população que não tem acesso a isso e que o Twitter não vai passar na Globo e que não tem Twitter, está com o Lula. Então é importante que a gente saiba disso e mostre isso. Agora, o que você acha que vai acontecer? Eu? Porque agora está na mão do Moro expedir o mandato de prisão ou não, né? O que eu entendi foi isso. Eu, tentando pensar com a cabeça dos inimigos, eu acho que eles não correrão o risco de prender fisicamente o Lula. Não precisa prender o Lula. O que precisa, e eles vão arrumar algum jeito de condenar o Lula a 1 ano de cadeia, 6 meses, 6 horas de cadeia, e dizer, pelo fato de ser bisavô e não sei o quê, e isso e aquilo, não precisa cumprir a pena, pode ficar onde ele quiser. Só que passa a ser ficha suja e não pode disputar as eleições para presidente da República. E você acha que isso vai ser logo ou você... Olha, hoje eu falei com uma pessoa com um capa preta, não especialmente bem informado, que disse que o dia 19 é uma data meio... 19 de abril? Agora, de abril, é uma data meio importante para esse desfecho que ninguém sabe o que vai ter. Porque agora, inclusive, minutos antes da gente vir para aqui, veio a notícia de que o Cacai, representando um partido desse, o advogado Cacai, representando um partideco desse partido maluco que é contra aborto, pró-Bolsonaro, não sei o quê, mas entrou no Supremo pedindo que votem a favor da condenação só se dá em terceira instância, não em segunda. Daí a surpresa de ser um partido conservador, bolsonarista, defendendo causas que servem, obviamente, sobretudo à democracia. Então, é muito difícil no Brasil você prever o que pode acontecer, porque as pessoas não levam a lei a sério. Se levasse. A gente está quase terminando, tem mais uma pergunta aqui que vai ao encontro disso aqui que eu perguntei, que é da Nath Garcia. Vocês acham que tem chances de não ter eleição esse ano depois desses últimos acontecimentos? Olha, já ouvi falar disso, de uma renúncia ou de um afastamento do Michel Temer por ladroeira, por essas coisas de Porto Santos, e que o Benino assumiria ou não assumiria, e que a Carmen convocaria eleições para daqui a 1 ano e tal. Não sei. Você acha que esse é o meio de... Eu acho muito difícil. Eu acho que vai ter eleição. E vai até porque eles estão apostando na nossa fragmentação, né? Eles estão achando que vão eleger não o Bolsonaro. Já se sabe, o Vox Populi já disse que a candidatura do Bolsonaro não vai ter dificuldade de furar o teto de 15%. Que isso enfim, a avaliação deles. Então, o problema deles não é Bolsonaro. O problema deles é não deixar subir alguém que represente o que o Lula representa, um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita, mas o que o Lula representa,
em detrimento dos caras deles, que são Alckmin, esse sujeito que deixou a prefeitura aqui, esse João Dória e tal. Então, eu acho que vai ter eleição, não porque eles queiram, até porque, se dependesse do querer deles, não haveria eleição nunca. Nunca mais. Né? Mas eu acho que é porque eles sabem que é a única oportunidade com essa eleição viciadíssima deles não perderem. Tem mais uma pergunta aqui que eu vou fazer, da Stephanie Cardoso. Gente, cabe o Lula pedir asilo político nesse caso? Que bom, eu ia falar disso na hora de abrir hoje. Não. Não. Isso significa que Mas ele já falou que não, né? Não importa o que ele pense a respeito disso. Importa o que a menina está perguntando para mim, para nós, para mim e para você. Eu tenho divergência, inclusive, com amigos, amigas da Árvore, da família progressista no Brasil, que acha que ele deve ir para a embaixada. De jeito nenhum, reconhecer culpa de um delito que ele não cometeu, não tem disso, não. Se tiver que prender, que prendam. Se tiver que prender, que prendam. E eu tô convencido de que um sujeito feito do couro do Lula, sabe, da cepa do Lula, pelo que eu conheço dele, isso faz parte do jogo. Ele entrou, isso é uma guerra, ele sabe que ele está numa guerra. Ele já cumpriu, 30 anos atrás, ele cumpriu 30 dias de cana, sabe? 30 dias de cana dormindo com as baratas lá e os percevejos lá no Largo General Osório. Então, não é isso que vai aterrorizar ele, o risco de... Até porque ele tem a segurança da inocência. Cadê o apartamento que eu roubei? Cadê o sítio que eu roubei? Cadê a prova? Cadê a escritura? Cadê o... Sabe? Prova que eu não fiz a palestra para Camargo Correia, para não sei quem, em Joanesburgo ou em Pequim, a convite dos sindicatos, dos trabalhadores, não sei o que, de Pequim, de Berlim, do diabo. Eu provo, eu paguei o imposto, eu recebi isso aqui, paguei, fui no Banco Central, paguei. Agora, e contra mim, o que vocês têm? Não tem. Não tem. É complicado, não é simples, não. Não é simples, não. Mas eu também acho, na verdade, eu não consigo nem avaliar direito, assim, porque se prenderem, cara, isso também potencializa, entendeu? Isso também potencializa. Também por isso eles não sabem. Eles não sabem o que pode acontecer. Porque se não prende, é a comoção nacional das panelas, né? Vai virar uma bateção de panela, talvez a Tramontina goste, porque elas vão ter que comprar tudo panela nova, de tanto que vão bater panela. Mas se prender também é comoção nacional, porque tá todo mundo com sangue nos olhos, cara. Tá todo mundo com sangue nos olhos. Tá. Né? A gente chegou ao fim? Foi meia hora? Foi meia hora. Tem aqui um apelo do Vinícius Rodrigues Camelo. Pelo amor de Deus, nem a Ana ou o Fernando podem mandar um abracinho? Imagina, abraçaço. Um abracinho. Pelo amor de Deus, acho que é mais comigo, porque quando envolve Deus é mais comigo. Deus é... Ele manda pelo Deus amor de ele direita. Quiser. Deus aqui nessa mesa é de direita. Meu Deus. Mas Deus é de direita, cara. Você tá cagando tanto assim, eu só posso chegar a essa conclusão. Que Deus ou é fanfarrão ou é de direita, né? Esse cara é engraçado, né? Pois é, né? Mas, ó... Zoeiro ele. Abracinho, abraço. Abração, Vinícius Rodrigues Camelo. Mas olha, Rodrigues Camelo. Esse sobrenome Camelo... Ele achar um parente. Esse sobrenome Camelo com acento pode ser de um tronco dos camelos de Minas Gerais, do Roque Camelo, pode ser? Você tem alguma ligação com o Roque Camelo? Foi prefeito da minha queridíssima Mariana? Responda. Ele está dizendo, Vinícius, o Fernando foi fundamental na minha formação como professor. Opa, Vinícius. Ana, estou dizendo que tu és linda, muito obrigada. Eu não vi a sua cara, eu não posso retribuir dizendo. Eu não sou linda?
Não, você não é linda. Não sou linda? A plástica não ajudou. A plástica no olho não te ajudou na beleza. Vou ter que mandar botar botox. Acho que só com botox nos lábios. É isso, a gente pode encerrar? Peraí, só queria saber aqui do Vinícius, se ele é parente do Rock Camelo. Vinícius, responde, a gente está segurando o programa pela sua resposta. Você sabe que o segundo aqui custa fortuna. Nossa, caríssimo. Pode acabar a internet a qualquer minuto. Ó, Vinícius, dançou. Ontem eu quase fiz esse comentário na sua live. Ah, é? Eu falei, o Fernando tá gastando toda a internet. Amanhã a gente não consegue entrar. A gente vai ter que fazer. Mas ó, só para encerrar de vez. A NET é um horror. Pois é. Tem que falar mal da NET. Agora, toda vez que vier aqui, tem que falar mal da NET. Se você for na feira, tiver vários produtos, assim, não vou falar o nome dos concorrentes também. Trabalho de base também, fala mal da NET. Isso. Olha aqui teu plano da NET, maravilhoso. Fecha os olhos, tapa, passa pro seguinte, você fará um bom negócio. Ó, o Vinícius Rodrigues está dizendo que ele é paraibano. Mas olha, é o grande tronco internacional dos camelos. O Fernando sempre está achando... ele é eu acho parente. É um registro da árvore genealógica das pessoas. Daqui a pouco ele arranja um parentesco para o meu roxo. Pode ser que eu seja parente do bairro Belfort Roxo. Você já pensou nisso? Não, mas você sabe que Belo Horizonte tem uma família Roxo, tem um hospital Felício Roxo. Olha só, pronto, já achou eu vou olhar no livro do Padre Lage, que virou, como chama isso que estuda? Genealogista. Olha só. Padre Lage virou genealogista, eu vou caçar os roxos mineiros lá. Tá bom. Algo aí. Tá bom. Algo aí. Bom, então é isso. Eu queria ainda falar, não vou falar, mas a gente fala de uma próxima vez do spoiler do Jucá, para a gente poder ticar tudo que ele falou, porque já está tudo, né? Com o Supremo, com tudo. E a gente não... dicas, a gente não deu dicas hoje. Não demos dicas. Eu ia dar a dica de vocês fazerem Supremo de frango, que é uma receita muito boa, e porque o Supremo é de frango mesmo, viu? É verdade. O melhor do Supremo é a receita do Supremo de frango. Vocês podem comer. Credo em cruz. Beleza? Acho que é isso aí. É isso aí. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, né? Tinha uma música, ia ter uma música no final. Afinal, entrará uma música aí? Entrará uma música na vinheta final que... Para inspirar, né? Para inspirar. Eles estão ouvindo o que a gente está falando. Cuidado com aquele negócio, hein? Não tá a vinheta ainda. Agora a gente pode chamar a vinheta de final dizendo tchau. Tchau! Tchau!